Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Shabat encerrado na Terra Santa de Israel. E vim aqui ao centro da cidade resolver um assunto. Naturalmente, quero aproveitar para gravar a minha mensagem de Shavuot para vocês. Esse lugar que eu acabei de mostrar é a Kikar Música. É um local onde tem museu, apresentações musicais, muitos restaurantes também aqui no centro de Jerusalém. É óbvio que a vida cultural e noturna, por assim dizer, em Israel foi muito afetada depois dos atentados de 7 de outubro. Na verdade, ela já vinha sofrendo com 2 anos, de Covid, como o mundo todo, não apenas Israel, naturalmente. E os eventos do dia 7 de outubro fizeram com que não só o fluxo turístico para Israel diminuísse acentuadamente, mas a própria população da cidade passou a evitar sair de noite. Então, isso tudo, evidentemente, trouxe e traz um prejuízo imenso para Israel, mas paulatinamente a cidade vai recuperando a sua característica de polo gastronômico e também de cidade dedicada ao turismo. Bom, encontrei um lugarzinho aqui para sentar e para poder compartilhar com vocês a minha mensagem de Torá. E como vocês sabem, a isso eu tenho me dedicado desde dos trágicos eventos do dia 7 de outubro, a tratar da temática do antissemitismo. Nós fomos forçados a isso. Nosso canal Pérolas da Sabedoria Judaica é sempre um canal destinado ao estudo da Torá. Essa é a nossa vocação. Porém, não há a disseminação da Torá sem a garantia de segurança da vida dos judeus no mundo todo e particularmente aqui em Israel. E o que teve lugar no dia 8 de outubro não deve, naturalmente, ser considerado, e eu tive a oportunidade de dizer isso em outros momentos, não deve ser considerado como apenas mais um dos atos de terror que o nosso povo vem enfrentando desde sempre, mas particularmente desde a refundação do Estado moderno de Israel. De modo que para nós judeus, depois do dia 7, o dia 8, deve ser considerado como um dia muito singular, ou seja, todos os dias para nós devem ser considerados como o dia 8 de outubro. Por quê? Porque a partir do dia 8 de outubro, nós adquirimos, sobretudo a nossa geração, adquirir uma nova consciência acerca da natureza do antissemitismo no mundo. E isso, evidentemente, nos força a nos inclinarmos, independentemente de sermos ou não sionistas, à defesa intransigente da soberania judaica sobre o Estado de Israel. Eu quero abrir aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte: engana-se quem pensa que a origem do movimento sionista tem lugar a partir do Congresso da Conferência de Basileia, na Suíça, em 1897, no qual Herzl, liderando uma delegação com mais de 200 membros, vão tomar a decisão de restabelecer a presença judaica na terra de Israel. Esse movimento, que nós identificamos como um movimento sionista, que tem em 1896, um ano anterior à Conferência de Basileia, o lançamento do livro do principal escrito do Theodor Herzl, que é o Estado Judeu, não tem início, evidentemente, no final do século XIX. O sionismo é muito mais antigo do que esse movimento, por assim dizer, moderno. O sionismo, meus amigos, tem início quando 3 milhões de judeus saem do Egito, 1/5 do nosso povo, em direção a Canaã, em direção à fundação do Estado de Israel, guardando consigo o sonho dos nossos patriarcas, o sonho de ter um Estado judeu. Portanto, o sonho de ter aqui na terra de Israel um Estado judeu tem mais de 3.300 anos.
e não apenas um pouco mais de 100 anos, como quer fazer crer muitas vezes os líderes sionistas. De modo que o sionismo é, sobretudo, o sonho acalentado pelo nosso povo, pelo menos há mais de 2000 anos, de retornar à terra de Sião e Jerusalém. E é isso que nós temos feito, né? Que o nosso povo tem feito paulatinamente desde antes da fundação do Estado moderno de Israel em 1948. E esse momento é um momento que nós, sionistas ou não, ou pelo menos sionismo a partir da perspectiva, né, dos movimentos sionistas fundados no final do século XIX, sionistas ou não, todos nós devemos, sem qualquer tipo de remorso, promover a defesa do Estado de Israel e, portanto, promover a defesa do povo judeu, todos os dias, a cada momento, em todos os campos de batalha em que nós temos oportunidade de travar essa luta. É em Gaza, é no Congresso norte-americano, é no Congresso brasileiro, é nas ruas, é nas universidades, é aqui também nas ruas de Israel. Para nós, todos os dias são o dia 8 de outubro. Por que, Átila? Porque nós não podemos nos esquecer jamais do que teve lugar no dia 7 e que esses eventos abriram para nós a possibilidade de aquisição de uma consciência que a nossa geração parecia ter adormecido, visto ser adormecida em razão do distanciamento histórico dos eventos que tiveram lugar na Segunda Guerra Mundial. De modo que eu gostaria de, na noite de hoje, começar com a reflexão do Rabino Efrem Goldberg, né, que é um dos dirigentes da Isha Torá, uma das grandes instituições de estudo da Torá aqui de Jerusalém, começar a dizer, como ele nos diz, um lindo artigo, que em algum lugar, lá na CIA, né, na sede da CIA, onde se encontra a inteligência norte-americana, depois do dia 11 de setembro, marcado pela destruição das Torres Gêmeas, colocaram uma placa dizendo que todo dia, dia 12 de setembro. E o que a inteligência norte-americana queria, ou pelo menos as que chefiavam a inteligência americana, pretendiam, ao lembrar a todos os seus agentes que todo dia, dia 12 de setembro, lembrar, né, que deve ser mantido, aceso, um sentimento contínuo de indignação com o terrorismo, mas sobretudo de propósito. E vejam como a experiência do maior ato de terrorismo praticado na história humana nos serve como uma luva que encaixa nas nossas mãos perfeitamente. Porque assim como para si, todo dia, dia 12 de setembro, para nós judeus, todos os dias são dia 8 de outubro. Ou seja, nós não podemos considerar nada como garantido. Muitas pessoas pensam, Israel tem um grande exército. Não tem. Israel tem uma grande força militar. Não tem. Isso é uma mistificação. É óbvio que nós somos obrigados a nos preparar para nos defendermos dos nossos muitos inimigos. Mas é uma ilusão. Sem apoio internacional, Israel não consegue sustentar a sua capacidade militar por um período muito longo. E essa é a razão pela qual as guerras no Oriente Médio são tão curtas, porque nós devemos vencê-las com rapidez, porque não temos como sustentar um período muito longo. O exemplo disso foi a Segunda Guerra no Líbano, que a permanência de Israel no Líbano por um tempo demasiado acabou nos impondo perdas muito grandes. De modo que nada está garantido, é sempre uma luta diária, preservação do Estado de Israel. Mas para nós podermos obter êxito nessa luta, nós precisamos promover uma mudança de nossa mentalidade. E o que isso significa, Átila? Significa que todas as organizações judaicas, e também os judeus no mundo todo, que dedicam a sua existência ao bem-estar do nosso povo como a sua vocação, porque não faria sentido a existência de qualquer organização judaica que não fosse para este propósito,
deve estar ciente de que todo dia 8 de outubro, lembrar a cada instante. Mas, Átila, no que consiste essa mudança de mentalidade, uma vez que as organizações judaicas sempre estiveram, de uma forma direta ou indireta, envolvidas na luta contra o antissemitismo? Significa reconhecer que todos, absolutamente todos, talvez com exceção do governo norte-americano, nos abandonaram, né? Nos deixaram sozinhos para enfrentar os nossos inimigos. Isso nos oportunizou a chance de entendermos quem são verdadeiramente os nossos amigos e quem não são. As instituições, os movimentos, os governos, né, que escolheram se manter neutros, como se pudesse haver algum tipo de neutralidade diante do terrorismo, ou que declaradamente manifestam seu apoio ao horror do Hamas, e aquelas poucas que abraçaram com raríssimas, e por isso eu disse que nos fomos abandonados por todos, porque de fato são muito raras as personalidades públicas e as organizações que se mantiveram ao lado do povo judeu, né, se solidarizando com aquilo que nós passamos, de modo que nós fomos traídos, vergonhosamente traídos. Mas traídos por quem, Átila? Por todos aqueles que falavam na defesa dos direitos humanos, de todos aqueles que propugnavam pelos valores que são os valores fundacionais do judaísmo, da Torá, do Estado de Israel, mas que quando confrontados, né, na prática, a defender, a sair em defesa desses valores, preferiram se aliar, né, ou se manterem em absoluto silêncio, um silêncio que grita mais alto do que nunca, né, diante daquilo que nós enfrentamos. De modo que nós precisamos, e isso também aprendemos nesses quase 3 meses que nos separam do dia 7 de outubro, nós aprendemos que precisamos parar de buscar desesperadamente a aprovação da comunidade internacional e desse mundo que nos odeia, desse mundo que ignora o sofrimento do povo judeu, ignora agora, ignorou no passado e não será diferente no futuro. Nós precisamos nos agarrar, né, na história judaica. Essa sim pode servir de parâmetro para nós pensarmos a forma como devemos conduzir a luta contra o antissemitismo. Portanto, a primeira conclusão que nós devemos tirar disso tudo é que nós estamos sozinhos, pelo menos a longo prazo. Naturalmente, depois que nós aniquilarmos o Hamas e que uma série de eventos tiverem lugar, alguns vão reconhecer que Israel prestou um grande serviço à humanidade, que tudo que nós fizemos teve um significado maior do que simplesmente a luta em defesa do povo judeu. Mas isso é a longo prazo. Nesse momento isso não vai acontecer. Vamos deixar um grupo de jovens passar, porque eles são muito barulhentos. E eu posso continuar dialogando com vocês. Vejam, meus amigos, nós estamos sozinhos. Pelo menos no longo prazo, nós estamos absolutamente sozinhos. E é por isso que nós precisamos parar de nos envergonharmos em relação a Israel e mesmo em relação ao sionismo. Mesmo eu, que não sou um sionista, jamais vou ser um sionista, não tenho qualquer dificuldade em sair em defesa dos valores fundacionais do Estado de Israel. Por quê? Porque são valores que buscavam o bem-estar do nosso povo. Ainda que temos de reconhecer que o sionismo não consegue dar conta de uma dimensão fundamental que eu já vou abordar em seguida, que é a da nossa fé. O sionismo cumpriu e cumpre um papel fundamental de garantir a segurança do nosso povo dentro da terra de Israel. E é preciso dizer também que o movimento sionista
foi, sem dúvida nenhuma, dos movimentos de liberação nacional, o mais exitoso de todos. Que outra independência nacional teve tanto êxito quanto Israel? Muitos povos obtiveram, né, a sua independência, como os americanos, os cubanos, né, e outros tantos povos, inclusive muçulmanos no norte da África, como no caso do Marrocos e da Argélia. Mas quais deles tiveram o êxito que nós tivemos de manter viva, preservada a nossa língua, de manter as nossas tradições, de tal modo que qualquer criança em Israel sabe o que nós comemos no deserto durante os 40 anos que por lá permanecemos. Todos sabem que ele liderou o povo judeu no êxodo do Egito. Mantivemos firme a nossa história, as nossas crenças. Portanto, não há nada parecido com a luta de liberação nacional do movimento sionista em Israel. Não só a luta do povo judeu pela liberdade, a luta mais antiga da história humana, porque foi o que nós fizemos quando saímos do Egito, sequer havia ainda sido construído como valor universal a ideia de liberdade. E nós a estabelecemos no mundo. Nós alcançamos a nossa liberdade, é claro, com as mãos fortes de Hashem, que nos tirou do Egito. Mas o nosso povo, pelo menos 1/5 dele, desejava a liberdade. De modo que o movimento sionista, o movimento de liberação nacional, que vai ter lugar em Israel, né, no período que antecede a independência israelense de 1948 e posteriormente, ela é absolutamente exitosa, a tal ponto que nós não só o fizemos, como fizemos preservando valores democráticos. Israel é uma das poucas nações do mundo que jamais enfrentou ditaduras militares, que jamais viveu golpes e que se manteve firme com valores liberais. Isso no Oriente Médio, isso enfrentando inimigos terríveis, e isso enfrentando a implacável perseguição antissemítica. Nós mantivemos, preservamos esses valores, de modo que aqui nas ruas de Jerusalém todos podem andar e falar em voz alta, como vocês estão vendo, as pessoas podem defender o que quiserem. Existem mais de 500 mesquitas funcionando em Israel, mesmo sabendo dos riscos que isso representa para nós. Existe absoluta liberdade religiosa, mas é preciso dizer que os valores liberais não são suficientes para derrotar os nossos inimigos. Essa é uma grande ilusão do mundo ocidental e nós precisamos fazer com que as pessoas entendam isso. Os valores que a Torá disseminou no mundo, sobretudo no Ocidente, não são suficientes, né, para ver ser derrotados aquelas forças do obscurantismo que querem justamente impedir que as pessoas exerçam o maior dos presentes que a Kadosh Baruch Hu deu ao homem, o seu livre-arbítrio. Para a defesa de Israel, os valores liberais não bastam. E o que é necessário então, Átila? Nós devemos abraçar e viver intensamente o judaísmo e fazê-lo sem remorso, incorporando nas nossas vidas, eu me refiro naturalmente aos judeus, no caso dos monoteístas, viver essa relação radical, né, com o Criador, assumindo o compromisso das leis noéticas, de cumprir as leis noéticas e todas aquelas outras leis conexas, né, às leis noéticas, como, por exemplo, viver com modéstia, né, que, embora não seja uma das leis noéticas propriamente dita, faz parte desse conjunto de valores que devem ser incorporados por aqueles que se autodenominam monoteístas. De modo que nós devemos viver o judaísmo sem remorso, comer kasher, rezar todos os dias, ter as mezuzot na porta das nossas casas, se você é homem, cobrir a sua cabeça com uma kippá, se uma mulher for casada, também cobrir a sua cabeça, não importa
se ela é sefaradita ou askenazi, porque as mulheres askenazi e sefaradita cobrem a cabeça de uma forma diferente, mas isso é relevante, sem que nós assumamos a defesa do Estado de Israel, mas, sobretudo, a coragem de viver sem remorso a vida judaica, nós não vamos, de fato, sermos o povo da eternidade. Essa será uma ilusão que não prevalecerá nem mesmo nas nossas consciências, porque os fatos vão falar mais alto. E é isso que os sionistas precisam entender. Assim como eu posso dizer aqui com toda tranquilidade que de alguma forma eu também sou sionista, porque o movimento de retorno a Sion é um movimento que o nosso povo, há mais de 2000 anos, guarda, né, como seu maior sonho, como seu maior desejo, como sua maior meta. É preciso que os sionistas entendam também que nós devemos transpirar judaísmo e, naturalmente, a sabedoria judaica em todos os campos da nossa existência, não apenas em lindos discursos, como Netanyahu já fez tantos, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele se lembra que é judeu e faz menções à Torá no curso dos seus discursos. O orgulho judaico, a paixão judaica, as práticas judaicas não devem ser vividas como algo episódico na vida dos judeus. Essas, de fato, são as melhores armas que nós podemos ter. A vida judaica para nos defender dos nossos inimigos, e essa também é a nossa melhor estratégia. Por quê? Porque só quem pode garantir a continuidade dessa experiência, que é a refundação do Estado moderno de Israel, é a Kadosh Baruch Hu. Nenhuma outra força no universo tem o poder, e não são os caças israelenses, as nossas baterias antiaéreas, embora elas sejam todas preciosas e cumpram um papel de ocultar os milagres de Akadosh Baruch Hu. Eu digo isso porque o Kippat Bazel lança 6 foguetes e o Hamas lança 20, e mesmo assim os 20 são destruídos no ar. De uma forma milagrosa, tal coisa acontece, de modo que toda a nossa capacidade militar serve apenas para ocultar os inúmeros milagres que têm lugar na terra de Israel. Portanto, a nossa melhor estratégia é fortalecer as nossas instituições, fortalecer nosso país, fortalecer a nossa fé. Sejamos dedicados nas nossas vidas à fé judaica. Como eu disse num vídeo na semana passada, muitos judeus precisam aprender a ser judeus. Até porque, meus amigos, os fatos da realidade falam por si mesmos, de tal modo que não há mais lugar para que judeus se comportem como meros observadores dos eventos que estão tendo, né, lugar nas sociedades em que nós vivemos. Em resumo, devemos amar a Deus, amar o judaísmo, amar a nossa Torá, a Torá que nós recebemos no Monte Sinai. Se nós queremos ser, de fato, o povo da eternidade, nós precisamos praticar também o judaísmo, que é o judaísmo da eternidade, meus amigos. Shavuot Tov.